Olá pessoal, desejo que cada um de vocês esteja e permaneça muito bem, não é? Você sabe que há determinados fatos que mexem muito comigo, situações que mexem profundamente no meu ser, né? E uma delas é o suicídio, quando você recebe notícias como eu recebi ontem de um jovem que tirou a vida. E no trabalho que a gente desenvolve, né, a gente recebeu muitas crianças, né, muitos jovens, crianças que estavam se cortando, jovens que estavam realmente se mutilando, né, com pensamentos graves, né, sobre tirar a vida, e adultos que perderam o gosto, né, a vontade de viver. E nós recebemos muitos assim, nós sempre estamos, né, conversando com pessoas com esse tipo de pensamento e muitos já com até tentativas, né? Nós estamos aí no mês de valorização da vida, contra essas atitudes do suicídio, né? São campanhas que envolvem todo o planeta, né? Tem regiões que têm um nível maior, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse fator no aspecto mais de sensibilidades, porque o que eu percebo, né? Nós temos aí síndrome do pânico, que envolve um medo, né? Que envolve um terror, né? Que envolve aí, né, uma perturbação muito forte, né? Temos aí as bipolaridades, onde pessoas pensam, né, e se comportam de jeito e mudam completamente horas depois, né? Temos aí depressões, que a pessoa não tem vontade nenhuma de viver, fica na cama, mas são síndromes ou aspectos que não se tentam contra a vida. Agora, o suicídio é um pensamento obsessor, sabe? Alguma coisa que fica martelando na sua cabeça em tirar a vida. Tirar a vida, eliminar aquele desgosto, eliminar talvez uma discriminação, uma tristeza, né? um drama, né? Eliminar às vezes um drama de relacionamentos que a pessoa está tendo, né? É importante que a gente saiba que não existe um ser humano que não tenha uma dificuldade, um problema, um drama, a não ser aqueles que fugiram de tudo, de todos, estão sozinhos, mas vai chegar um momento que ele também vai descobrir aspectos que ele precisa saber. Cada um tem o seu momento de saber, né, ter conhecimento de situações que precisam, mas a maioria, 99,9% do ser humano tem dificuldades e problemas. Mesmo aquele que muitas vezes se coloca como um responsável geral, né, por tudo, uma pessoa completa, né, uma pessoa que tem, né, uma independência de todos e de tudo, né, que tem um poder sobre si, sobre outros. Mesmo esse tem problemas e dificuldades que a gente não sabe. E as situações no planeta, as situações de cada um que está aqui, né? Muitas vezes os efeitos que nós estamos tendo são causas que de certa forma criaram isso, né? Isso é um outro momento para se falar disso, de causas que a gente não sabe, que faz com que hoje a gente esteja vivendo alguns efeitos de problemas no corpo, efeitos de limitação mental, efeitos de relacionamento difícil, né? Duro, né? Dentro do lar, né? Dificuldades em se desenvolver profissionalmente, né? Pessoas com problemas, às vezes, de um sentido, né, físico muito necessário, como os olhos, como ouvir, como falar, como até em questões físicas de andar. Então, todos esses aspectos envolvem causas que a gente não conhece. Mas o aspecto de você ver os jovens, né, ou pessoas, né, maduras já, tendo pensamentos de suicídio. Nós, como eu já falei algumas vezes, a humanidade,
ela se resume em relacionamento. E o relacionamento, há necessidade de comunicação. E a comunicação, ou ela é ativa, você falando e você vibrando por alguém, ou ela é passiva, você ouvindo e você, de certa forma, sentindo a vibração de alguém. E na verdade, quando a gente fala em realidade, a realidade não é o que você só vê. É muito pouco a realidade daquilo que você vê. Muita coisa você não vê. Muita coisa você nem sabe, né, que existe, mas que de certa forma está convivendo com você. Isso é uma realidade que a gente sempre diz, uma realidade espiritual. A consciência espiritual, quando ela vai desenvolvendo, é a visão da realidade que você vai ampliando, não é? Então existe uma realidade. Essa realidade, muitas vezes, ela não é bonita. E a realidade que você não vê, às vezes é pesada. E isso vai de acordo com o que com que a ciência, com que a física quântica nos mostra, que é a questão de vibração. Eu sempre digo que os dois aspectos importantes que a gente precisa enxergar é o aspecto da realidade, que é a espiritualidade, que é toda uma realidade, e o aspecto da vibração. Vibração é o que você vibra, e dependendo como você vibra, você se identifica, você cria elos, você abre portas, você se comunica. Então aquele que está com pensamento suicida, ele está muitas vezes com a sua passividade de receber de fora para dentro, né, informações, né, palavras, né, muitas vezes radiações, desejos de outros. E a pessoa às vezes tem a sensibilidade passiva aflorada, né? Um jovem, no momento dos 14 até os 28 anos, 27, 28 anos, é uma fase muito, muito difícil, né? Para as moças, para os rapazes, né? São fases difíceis e nesses momentos, muitas vezes, a questão da diferença, as questões, né, das discriminações, as questões das dificuldades dos jovens ou dramas que ele vive dentro de casa e que ele enxerga, enfraquece ele. Mas a sensibilidade passiva que está aflorada, ele acaba muitas vezes dentro de um lar, muitas vezes perto de pessoas que não têm um convívio, não tem uma busca, não tem um nível de qualidade moral, espiritual. Às vezes essas pessoas estão em baixa vibração, estão ligadas em baixas vibrações, seja o entorpecente, seja o álcool, seja os sexos desvairados, seja aquele que é autoritário, né? Eles estão muitas vezes em ligações com baixa vibração e esses jovens estão praticamente abertos, com a sua passividade aberta, e estão recebendo influências, estão recebendo muitas vezes pensamentos, desejos, vibrações de baixa vibração. Quando um jovem começa a falar que não tem mais interesse em viver, tem pensamentos suicidas, é importante que a gente compreenda que esse jovem está com uma passividade aflorada, sua sensibilidade passiva está aberta. Então a gente tem que dar uma orientação, um esclarecimento e levar esse jovem, levar essa pessoa a um campo, né, de orientação, né, moral, orientação espiritual, seja uma yoga, seja uma meditação, seja um campo vibratório, um padre, um pastor, né, são pessoas sérias e trabalham realmente para o ser humano, seja os centros de terapia espiritual, principalmente esses, porque vão ajudar a fazer o desligamento, o afastamento dessas influências e dar o entendimento para o jovem que ele tem sensibilidades. São as nossas percepções. Os jovens, e muitos não estão sabendo disso, estão se retirando, saindo de cena, sem conhecimento, sem entendimento e principalmente escravos daquilo que estava vibrando sobre ele, das vibrações de baixa vibração que ele estava se relacionando. Então, um jovem que esteja com pensamentos de tristeza, de dor, de sem ânimo,
é importante a gente ficar atento, é importante que os pais fiquem atentos. E os pais, muitas vezes, se não conseguem levar um jovem num campo terapêutico espiritual para ajudá-lo, porque tem que ser desligado essas forças que estão atuando sobre o jovem. Tem que educar essa sensibilidade passiva do jovem. E para isso, se ele muitas vezes não vai, então tem que ir alguém da casa tem que ir. Tem que buscar um centro de terapia espiritual e começar a vibrar. Quando eu digo um centro de terapia espiritual, é qualquer templo, mesmo, não estou dizendo religião, mas qualquer templo que trabalhe uma metodologia religiosa, ele pode, desde que o campo seja um campo sério, um campo ético, um campo voltado para o ser humano, a mãe, o pai, alguém dessa família pode buscar apoio e fazer essa ligação através do entrelaçamento, porque o que entrelaça é a energia, é a partícula do pai e da mãe que está naquele jovem. E basicamente a partícula é uma informação. Quando você tem uma informação de que aquele é seu filho, de que ele é da sua família, você tem condições de ir num campo vibratório fazer através do entrelaçamento uma vibração e tentar afastar e orientar esse jovem. A gente precisa enxergar isso. Os jovens e tantos que estão aí tirando a vida, puxa, é tão difícil quando chega do outro lado. É tão difícil, tão duro, tão triste. E nos trabalhos que a gente faz, né? Quantos que chegaram lá já tendo consumado esse ato, e o trabalho que se faz é trazer, é orientar essa família, apoiar essa família, dizer que nada realmente encerrou, acabou, nada foi destruído, né? E começar a fazer um trabalho através dessa família de comunicação com essa vítima do suicídio, né? E trazê-lo nesse campo para ele ser orientado, para ele ser conscientizado, para ele ser tratado. Por isso que há realmente trabalhos e campos muito sérios, né? E isso não é difícil, é simples. Basta a gente ter o local certo, as pessoas adequadas com as suas sensibilidades, né? E acreditar, e isso acontece, viu? No campo certos. A gente vai falar mais do suicídio, mas eu queria deixar muito claro para vocês, né, de que a gente precisa ter uma atenção, né, redobrada sobre pessoas que têm esse tipo de pensamentos e atuar e buscar um espaço ou levar essa pessoa querida a um campo terapêutico para que ele seja orientado e ajudado, para que ele já entenda as suas sensibilidades, né, e ele possa, enfim, né, se proteger, porque essa vida cheia de dramas, de dificuldade, de alegrias, de oportunidades, ela nos dá uma condição muito rica da gente aprimorar nosso desenvolvimento humano, tá bom? Vamos conversar mais sobre esse assunto, né, que é muito grave, né, que é muito importante a gente se debruçar e juntos fazer um trabalho de orientação, apoio, ajuda e salvação. Deus abençoe, fortaleça, ilumine todos esses nossos jovens para que eles sejam cuidados, para que eles sejam protegidos. Vamos em frente e confiantes.